Vamos continuar então a leitura do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Continuamos no ano de 1958 e agora no dia 28 de julho. Deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos. Eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói. O verso preferido era este. Ouço o povo dizer, o Adhemar tem muito dinheiro, não tem direito de enriquecer. Quem é nacional? Quem é brasileiro? Bem, vamos deixar o doutor Adhemar em paz porque ele está com a vida mansa. Não passa fome. Não come nas latas de lixo igual os pobres. Quando eu ia na residência do doutor Adhemar, encontrei um senhor que deu-me este cartão. Edson Marreira Branco. Estava tão bem vestido que atraiu os olhares. Disse-me que pretendia incluir-se na política. Perguntei-lhe, quais são as suas pretensões na política? Quero ficar rico, igual Adhemar. Fiquei horrorizada. Ninguém mais apresenta amor patriótico. Quando passei no frigorífico, encontrei com a Dona Maria do José Bento, que disse-me, se a gente não catar um pouco, vamos acabar ficando loucos. Só Deus pode ter dó de nós, os pobres. Ensinei-lhe a catar os alhos, e eu catei um pouco de carvão. Despedi da Dona Maria e segui. Encontrei com a Dona Nenê, a diretora da escola municipal, professora do meu filho, João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar. Ela disse-me para eu me acalmar. E disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer. 30 de julho. Ganhei 15 cruzeiros e passei no sapateiro para ver se os sapatos da Vera estavam prontos, porque ela reclama quando está descalça. Estava pronto e ela calçou o sapato e começou a sorrir. Fiquei olhando a minha filha sorrir, porque eu já não sei sorrir. Encontrei a Rosalina, que estava discutindo com o Hélio. Ele não quer que se fale que ele e a Olga pedem esmola. A Rosalina dizia que ela sozinha que sustenta os 3 filhos. É que ela não sabe que o seu filho Celso anda dizendo que quer fugir de casa porque tem nojo dela. Acha a mãe muito bárbara e avarenta. Ele diz que queria ser meu filho. Então eu lhe digo, se você fosse meu filho, você era preto. E sendo filho de Rosalina, você é branco. Ele respondeu-me, mas se eu fosse teu filho, eu não passava fome. A mamãe ganha pão duro e nos obriga a comer os pães duros até acabar. Segui pensando na desventura das crianças que desde pequeno lamentam a sua condição no mundo. Dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida. A princesa Margarete da Inglaterra era a irmã mais nova da rainha, não é? E ela escandalizou a sociedade na época pelos seus casos amorosos, né? E as suas quebras de protocolo. Ela se casou com um plebeu, de quem logo se divorciou. 31 de julho. Acendi o fogo e fui buscar água. Mandei o José Carlos buscar 6 de açúcar. O Luiz, que fez a cerca para mim, entrou e sentou-se. Eu disse-lhe que eu ia sair e quando saio gosto de deixar os meus filhos sozinhos. Eu saí correndo e fui catar papel. Havia poucos papéis na rua. Eu já estou aborrecendo de catar papel, porque quando eu chego no depósito tem a Cecília que trabalha lá e é muito bruta. Insulta-me e eu finjo não ouvir. Diz que eu sou fedida. Dia 27, a Cecília não deixou José Carlos ir no mictório. A Cecília é tão bruta que a sua presença afasta o dono no depósito. Hoje eu não estou nervosa. Estou triste, porque eu penso as coisas de um jeito e corre de outro. O Antônio Nascimento, que residia aqui na favela, mudou-se. Ele e a sua companheira. Eles estavam mal colocados aqui na favela. Ninguém apreciava eles aqui na favela. Porque ele abandonou os 4 filhos e ela os 3 filhos. 7 crianças sofrendo por causa dos pais. O que ela lucrou deixando seu esposo e os filhos? Largou um homem calçado e pegou outro descalço.
1º de agosto. A assistência estava chegando. Assistência em ambulância. Vinha examinar o português que vende doces. Dia 28 de julho eu fui visitá-lo. Ele queria uma assistência. Aludiam que ele não paga a IAPTC e não viam. A IAPTC é o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transporte de Carga. Não existe mais, já foi extinto. Quando eu cheguei na favela, fui visitá-lo. Ele estava gemendo e tinha 2 senhoras portuguesas que lhe visitavam. Perguntei-lhe se estava melhor. Disse-me que não. A portuguesa perguntou-me: o que é que a senhora faz? Eu cato papel, ferro e nas horas vagas escrevo. Ela disse-me com a voz mais sensata que já ouvi até hoje: a senhora vai cuidar da sua vida. 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. Eu saí e fui girar para arranjar dinheiro. Passei no frigorífico, peguei uns ossos. As mulheres vasculham o lixo procurando carne para comer e elas dizem que é para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros. Não assume que é para os filhos, né? Diga que é para os cachorros. 3 de agosto. Hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com farinha. Eu estou com tanto sono que não posso parar de pé. Estou com frio. E graças a Deus não estamos com fome. Hoje Deus está ajudando-me. Estou indecisa sem saber o que fazer. Estou andando de um lado para outro porque não suporto permanecer no barracão limpo como está. Casa que não tem lume no fogo fica tão triste. As panelas fervendo no fogo também servem de adorno. Enfeita um lar. Fui na dona Nenê. Ela estava na cozinha. Que espetáculo maravilhoso. Ela estava fazendo frango, carne e macarronada. Ia ralar meio queijo para pôr na macarronada. Ela deu-me polenta com um frango. E já faz uns 10 anos que eu não sei o que é isso. Na casa de Dona Nenê, o cheiro de comida era tão agradável que as lágrimas emanavam-me dos olhos que eu fiquei com dó dos meus filhos. Eles haviam de gostar daqueles quitutes. Quando cheguei na favela, a Leila e o Arnaldo estavam dando os seus espetáculos. E a criançada estava apreciando. Eu estava escrevendo quando a Vera veio avisar-me que estavam dando cartões e que havia muitas pessoas na rua. Fui correndo para ver. Várias pessoas acompanhavam o senhor alto e loiro que conduzia um menino de 10 anos pela mão. Ele usava calça cinza claro e paletó azul anil. Passou por mim e deu-me um abraço. Fiquei perplexa com aquele abraço sem apresentação. É a primeira vez que eu vejo um homem. A cunhada do Coca-Cola disse-me: "Este é o nosso deputado, Dr. Contrini." Quando ela disse deputado federal, pensei: é época de eleições, por isso é que ele está tão amável. O Sr. Contrini veio nos dizer que é candidato nas eleições. Nós, da favela, não somos favorecidos pelo senhor. Nem te conhecemos. 6 de agosto. Fiz café para o João José Carlos, que hoje completa 10 anos. E eu apenas posso dar-lhe os parabéns, porque hoje nem sei se vamos comer. 7 de agosto. Deixei o leito às 4 horas. Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. Vi o fiscal circulando e falando. Fui ver do que se tratava. Estava procurando o senhor Tibúrcio. Ele faz barracão para vender. Ele pede esmola na rua direita. Ele não precisa e não reside na favela. Ele já construiu 7 barracões e vendeu. O Tibúrcio tem o físico defeituoso e a alma também. Quando o João chegou da escola, dei-lhe almoço. Depois fomos na cidade. Fomos a pé porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Levei uma sacola e ia catando os ferros que encontrava nas ruas. Passamos pela Rua da Cantareira. A Vera olhava os queijos e engolia as palavras. A dona Alice contou-me que o Policarpo, nortista que reside aqui na favela, pôs uma preta para residir na sua casa. Disse para a mulher que ela era sua prima. E a mulher é muito boa e aceitou a prima em casa com prazer. E a prima ficou em casa vários dias. A mulher do Policarpo saía e ele ficava com a prima. E um dia, a dona Maria, ao chegar em casa, encontrou o Policarpo e a prima na cópula. Ela não gostou e brigaram. E o Policarpo saiu de casa com a prima e foi para Descalvado. Levou os móveis e deixou só a cama.
8 de agosto. Saí de casa às 8 horas. Parei na banca de jornais para ler as notícias principais. A polícia ainda não prendeu o Promessinha, o bandido insensato porque a sua idade não lhe permite conhecer as regras do bom viver. Promessinha é da favela da Vila Prudente. Ele comprova o que eu digo, que as favelas não formam caráter. A favela é o quarto de despejo, e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo. Fui lavar as roupas. Na lagoa estava a Nália, a Fernanda e a Iracema, que discutiam religião com uma senhora que dizia que a verdadeira religião é a dos crentes. A Fernanda disse que a Bíblia não manda ninguém casar-se, que manda crescer e multiplicar. Eu disse para a Fernanda que o Policarpo é crente e tinha várias mulheres. Então a Fernanda disse que o Policarpo não é crente, é quente. Achei graça no trocadilho e sorri. Dei uma gargalhada. E coisa que eu não discuto é religião. Terminei as roupas e deixei a discussão no auge. Hoje a assistência esteve aqui 2 vezes porque a Aparecida teve um aborto. A Quita veio no meu barracão reclamar que o José Carlos havia jogado bosta no rosto da Marli e que eu devo dar mais educação ao meu filho. 9 de agosto. Deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu tinha só feijão e sal, e amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. Aqui na favela está um rebuliço. É que o deputado Francisco Franco deu material para terminar a sede do Rubro Negro. Deu as telhas e as camisas e o povo da favela fala diariamente nesse deputado. Vão fazer uma festa para homenageá-lo. 10 de agosto, dia do papai. Um dia sem graça. 11 de agosto. Eu estava apagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Assustei quando ouvi meus filhos gritar. Conheci a voz da Vera. Vim ver o que havia. Era o Joãozinho, filho da Deolinda, que estava com um chicote na mão e atirando pedra nas crianças. Corri e arrebatei-lhe o chicote das mãos. Senti o cheiro de álcool, pensei. Ele está bêbado, porque ele nunca fez isso. Um menino de 9 anos. O padrasto bebe, a mãe bebe, a avó bebe, e ele é quem vai comprar pinga. E vem bebendo pelo caminho. Quando chega, a mãe pergunta admirada. Só isso? Como os comerciantes são ladrões. 12 de agosto. Deixei o leito às 6h30 e fui buscar água. Estava na fila enorme. E o pior de tudo é a maledicência que é o assunto principal. Tinha uma preta que parece que foi vacinada com agulha de vitrola. Falava do genro que brigava com sua filha e a dona Clara ouvia porque era a única que lhe dava atenção. Atualmente é difícil para pegar água porque o povo da favela duplica-se e a torneira é só uma. 13 de agosto. Vieram queixar-se porque a Zefa brigou com uma nortista e discutiram. Os calões entraram em ação. E eu só tenho dó das crianças que ouvem os impropérios. A Zefa é mulata, é bonita. É uma pena não saber ler. Só que ela bebe muito. Ela já teve 2 filhas e bebia muito. Esquecia de alimentar as crianças e elas morreram. Eu mandei o João levar um bilhete no Circo Irmãos Melo pedindo se aceitava-me para cantar. Depois fui lavar as roupas. Eu estava preparando para ir no circo quando ouvi rumores que o Anselmo havia atirado no João Coque. Eu estava escrevendo, esperando o arroz secar, guardei o caderno e fiquei girando, procurando o João. Encontrei ele sentado no campo da Portuguesa, segurando as pernas com uma mão e a bola na outra. Perguntei-lhe se ele já tinha ido chamar a polícia. Ele disse-me que sim. Queixou-se que a perna estava sem ação. Ele tentou calçar os sapatos e encontrou dificuldades. Dei-lhe os meus chinelos. Os curiosos aglomeraram. Não havia comentários. O povo xingava só o Anselmo. Vou contar quem é o Anselmo. Depois eu relato quem é o João.
O Anselmo apareceu aqui em 1950 com uma mulher que estava grávida. Quando a mulher deu à luz um menino, ele começou a maltratá-la. Ela estava de dieta, ele lhe espancava e lhe expulsava de casa. Ela chorava tanto que o leite secou. Agora implicou com o João porque ele está namorando a Iracema. E o barracão da Iracema é perto do barracão do Anselmo. E o João conversa com a noiva perto da casa do Anselmo, que não quer. Deu ordem ao João para ir namorar perto do rio. O João estava na sua casa tomando café quando o Anselmo lhe chamou para conversar. O João disse-lhe que havia chegado do trabalho e não podia atendê-lo. E entrando quando o Anselmo lhe atirou. Ele não viu o Anselmo puxar a arma. O Anselmo visava o peito, mas a bala atingiu a perna. O Anselmo fugiu. O povo diz que vai se reunir para espancar o Anselmo. O João foi fazer o curativo na central e retornou. Perguntei-lhe se havia tomado anestesia. Disse-me que só tomou injeção contra o tétano. E assim é mais um processo para a delegacia.